A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. O tema da nossa lição 7 é Paulo, o plantador de igrejas. Seja bem-vindo ao nosso canal TV Meja. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Vamos para o nosso conteúdo. Agora estudaremos os seguintes tópicos. Tópico 1. Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Tópico 2. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Tópico 3. Características de um plantador de igrejas. Através desta lição estaremos preparados para respondermos as seguintes perguntas. Pergunta 1. Aqui a vida e o ministério de Paulo nos constrangem. Pergunta 2. Qual o trabalho duplo que envolve a plantação de igreja? Pergunta 3. Qual foi o ponto de partida no ministério do apóstolo Paulo? Pergunta 4. Qual foi a mudança de rumo no ministério de Paulo? Pergunta 5. Onde o apóstolo foi experimentado? Texto áureo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 3, do versículo 6 ao 9. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus. O outro texto bíblico de nossa leitura em classe é Atos 13, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito bem, você também poderá ler em sua Bíblia, o livro de Atos capítulo 16. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja, que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local, frente aos desafios atuais. Tópico 1. Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. 1. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelion e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas, em tão pouco tempo, como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas, conforme Romanos 15, versículo 20. 2. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3, versículo 1. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. 3. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo,
A imagem da plantação aparece, em especial, na primeira carta aos Coríntios, conforme se vê em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, e nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura, e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Tópico 2. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. 1. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali, foi o ponto de partida de Paulo, para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico, para pregar o evangelho e plantar igrejas. 2. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia, da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, e ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Iconio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. 3. A segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente, para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: "Passa a Macedônia, e ajuda-nos." Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Tópico 3. Características de um plantador de igrejas. 1. Motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida, em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. 2. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali, somos capacitados por Deus, para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. 3. A igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito, e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor,
e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Conclusão. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele, para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus, para quem não a conhece, e formar uma igreja local, que glorifique a Deus, e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Muito bem, podemos resumir o que aprendemos nesta aula, da seguinte maneira. Primeiro, o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Segundo, a igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Terceiro, Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. Não se esqueça de deixar o seu like nesta aula. Se você ainda não é inscrito em nosso canal TV Meja, por favor se inscreva agora para que você seja avisado sobre os próximos vídeos do canal.